crê que o tempo de novidade para a tua vida chegou? Eita, meu Deus, manda te dizer assim. Aleluia, que o tempo de novidade chegou. Você crê? Você crê que o tempo de novidade chegou? Para a tua vida chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o momento mais esperado. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que você vai dizer, Senhor, é muito mais do que eu pedi. É muito mais do que eu orei. Deus manda te dizer, minha amada, meu amado, chegou o tempo de novidade. Chegou o tempo da virada. Chegou o tempo do agir. Chegou o tempo de Deus.